é bom economizar energia, porque assim economizamos dinheiro, mas é bom saber o que fazer também com essa economia de dinheiro. E nós vamos falar sobre esse assunto aqui, como usar bem o dinheiro, como educar também as crianças em casa. Obrigada, Salomão. E aqui, então, nós vamos continuar esse assunto sobre a economia, mas agora, mais precisamente com o dinheiro. Os pais, claro, dão mesada, ajudam os filhos a orientar, pelo menos os filhos, a usar bem o seu dinheirinho. Só que muitos desses filhos crescem e não sabem nada sobre o uso do dinheiro. Gastam mais do que devem, ficam endividados. Como fazer para que essa criança use bem o seu dinheirinho? Que hoje é pouquinho, uma mesadinha, né? Dá para comprar uma coisinha, sair com os amigos, mas, então fique atento, mas pense bem, porque quando essa criança crescer, ela vai ter o dinheiro próprio. E aí pode ser responsabilidade dos pais. E o nosso e-mail está à sua disposição. Boa tarde, regional@band.com.br. Boa tarde, regional@band.com.br. Eu estou esperando a sua pergunta, estou esperando a sua participação. Como também está disponível o telefone do Ligue Band 9685-1010. Você entra no canal do Boa Tarde Regional digitando 2. Se digitar 2 novamente, você deixa a sua pergunta, o seu recado e com o número 1 você finaliza. Bom, né? Então, já estou esperando o seu contato, é super importante o nosso bate-papo de hoje. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Quem muitas vezes saiu com um dinheirinho na bolsa para andar pela cidade ou pelo shopping e viu aquela tentação daquela vitrine, 50% de desconto, ainda mais agora, né, acabando o inverno, tem muita gente, e você fica tentado, mas aquele dinheiro que você levou é para pagar uma conta. Gente, mas eu não posso perder a oportunidade. E acaba comprando e deixando a conta para pagar depois, sei lá. Então, isso acontece com muitas pessoas que não sabem usar adequadamente o seu dinheiro. Mas essa história começa lá atrás, começa na infância. E é por ela que nós vamos começar o nosso bate-papo na companhia do André Novaes, que é planejador financeiro. É na infância que se aprende a usar bem o dinheiro? Eu acho que é na infância que a gente aprende um monte de coisa, né? E o dinheiro também a gente pode aprender a lidar melhor com o dinheiro na infância. Acho que é um papel que papai e mamãe devem tomar conta também, devem ter um cuidado especial para ensinar seus filhos a como lidar bem com o dinheiro. Né? É uma boa idade. Mas muita gente acha assim, mas dar dinheiro para criança é para comprar balinha, é para comprar doce, comprar porcaria. Eu acho que a mesada é um bom instrumento, mas a gente tem que saber também colocar uma agenda para o uso consciente dessa mesada. Se a gente só dá para uma criança uma mesada ou uma semanada, tem uma dica também sobre mesada e semanada que a gente pode compartilhar. E a criança só usar aquele dinheiro para as coisas que são boas, ela vai aprender que o dinheiro só serve para as coisas que ela quer e não para as coisas que ela precisa, muitas vezes, destinar o dinheiro. Então, acho que a gente pode colocar uma agenda um pouco maior para a mesada e explicar, olha, uma parte pode ser para as balinhas, para os docinhos, para o cinema, para fazer coisas divertidas, mas tem uma outra parte que é para alguma coisa um pouco mais importante, talvez, ou mais relevante do que isso. E a gente pode fazer um bom uso da mesada para ensinar isso também para a criançada. Agora, tem alguns pais que dão a mesada, e até vou aproveitar para usar o Adriano e a Lucilene como exemplo, são de Mojimirim, estão sempre ligados conosco, e eu fiquei sabendo que ele faz assim, ele dá a mesada, mas se os meninos falam, pai, vamos comer uma pizza? Não, tudo bem, mas eu pago uma parte, vocês pagam outra. Quer dizer, não é um exagero muitas vezes? Eu acho que pode ser um exagero se isso não for negociado, se não for um bate-papo que a família tem. Né? Se você tem uma conversa com o seu filho, entende, olha, vamos então combinar que esse dinheirinho que o papai dá, né, e mamãe, serve para isso e para aquilo também, eu acho que é uma agenda positiva que pode ser criada. Acho que não tem muita regra, não. Acho que a única regra, o único ponto relevante é que isso seja dialogado. Eu acho que criar filhos tem muito a ver com diálogo. E aproveite para você ter esse diálogo também ao redor desse papo de grana, que é um papo que geralmente a gente não tem. Então, se for combinado que, olha, esse dinheirinho, quando a gente for para uma pizza, tem um pouquinho da parte de vocês e um pouquinho da nossa, eu acho que não tem problema. Né? Mas isso tem que ser acordado para não cair no exagero e aí no lado negativo do uso do dinheiro. E pensando nesse acordo que deve ser feito nesse diálogo, você citou a mesada e a semanada. Qual delas é melhor? Eu coloco a questão da semanada como algo relevante, porque para uma criança, na faixa dos seus 5, 7 anos de idade, um mês é muito tempo. É muito tempo. Então, se você dá um dinheirinho para ela lá no dia 1º, no dia 2 do mês,
a chance dela já ter esgotado esse dinheirinho lá pelo dia 7, 10 é muito grande. Porque ela não tem ainda a noção que a gente tem. Para a gente, um mês passa voando, para a criança não. Então a dica é, nessa idade, dos 5 até os 7, talvez 8 anos de idade, tem uma semanada, né? Dá toda segunda-feira, depois na outra segunda-feira você dá mais um pouquinho. Porque a criança começa a entender, a noção do tempo dela é um pouco diferente do que a gente tem. Então se você dá uma mesada, tipo de R$20 por mês, né? Divide isso lá em 4 pacotinhos de 5, dá os R$5 na segunda-feira e depois dá os mais R$5 na segunda e assim sucessivamente. Fica mais fácil para ele aprender o dinheiro e o tempo também, essa relação do dinheiro e do tempo. Você citou a idade de 5 a 7 anos, mas existe uma idade ideal para se começar a administrar essa mesada, ajudar a criança a controlar? Ou se o valor também varia de acordo com a idade? Essa é uma excelente pergunta. A gente tem essa agenda muito frequentemente lá com os clientes. E o que a gente coloca é uma regra básica, né? Se a gente tivesse que partir por uma regra, R$1 para cada idade por semana. Se o filho tem 4 aninhos e você quer dar, 4 eu acho ainda muito novo, para ser bem sincero. A partir dos 5, 6, a gente vê que a criança já tem algum ferramental, né, algum conhecimento mais positivo para fazer um bom uso do dinheiro. Então aí você pode dar R$1 para cada idade por semana. Então se o teu filho tem 7 aninhos, R$7 por semana é uma maneira adequada para você montar essa semanada dele. E a regra do quanto é essa daí, R$1 por idade. Um pouquinho mais velho, na casa dos 10, 12 anos de idade, você pode passar a semanada para a mesada. E talvez com uma agenda um pouco mais ampla, não só também para o cineminha ou para aquelas coisas que são de diversão da criança, mas para algumas outras coisas que ela precisa e pode participar do orçamento da família. A Vilma de Sumaré está perguntando aqui o seguinte, não dou mesada para o meu filho, ele tem 13 anos, mas vive me pedindo dinheiro. Então eu não dou especificamente uma mesada, mas sempre que ele me pede com tanto jeitinho que eu acabo dando. As crianças têm seus jeitinhos, né? Elas sabem como pedir, então às vezes é difícil para a gente negar. Mas acho que uma dica boa é, a vida do adulto tem a ver com o salário, tem a ver com o dinheirinho que a gente recebe, ou então na vida do autônomo com o dinheirinho que ele recebe por um trabalho feito. Então talvez se você puder ensinar desde já para a sua criança, dando para ela, e nessa idade, 13 anos, né, já pode ser a mesada, e fala, filho, esse dinheiro que a mamãe está dando serve para isso, para aquilo lá também. Escreva junto com o seu filho, dedique esse tempo, invista esse tempo. E aí vocês vão ver como que essa dinâmica vai acontecer. A chance é grande dele, no primeiro momento, receber essa mesada, gastar esse dinheirinho e depois te pedir um dinheirinho a mais. Agora, imagina se você pudesse falar isso para o seu empregador. Olha, hoje é dia 20, já acabou o meu salário. Me dá mais um pouquinho, né? Ele vai dizer, não posso, tem um contrato, a gente tem ali um protocolo que a gente segue de alguma maneira. Então, acho que para a criança é a mesma coisa. Daí, papai e mamãe têm que resistir e fazer disso um momento para a educação financeira. Filho, você tem esse dinheirinho para isso, e para aquilo. Não gaste tudo, tente, então, distribuir isso melhor ao longo desses longos 30 dias. É um excelente instrumento de educação para a criançada. Existem propostas, inclusive, na Câmara dos Deputados para que seja aprovada a educação financeira nas escolas. Quer dizer, isso ainda está rolando e enrolando, mas você já tem um projeto que está em andamento nas escolas particulares, não na rede municipal nem estadual, mas na rede particular já tem um projeto, né? A gente temos algumas escolas parceiras. E o que a gente vê, e aqui a gente carrega um pouco de estatísticas de outros países, onde a educação financeira já é mais madura, e esse amadurecimento desse tema mostrou que muitas vezes não adianta só ensinar as crianças, porque elas voltam para casa e veem papai e mamãe fazendo muito diferente daquilo que elas aprenderam, né, na escola. Então o que a gente tem proposto para esses parceiros é um programa um pouco mais amplo, onde a gente trabalha com a criança no conceito da educação financeira, mas também com o pai e com a mãe, no conceito da reeducação financeira, para que então eles tenham o mesmo diálogo, que eles estejam falando o mesmo idioma aí no papo de grana. Perfeito. Bom, nós gostaríamos, claro, de ter mais tempo para conversar sobre isso, ter dicas mais importantes ainda para que você aprenda também, não só seu filho, a usar bem o seu dinheiro. E eu agradeço aqui a participação da Maria Angélica Alves Penha. Muito obrigada por sua participação, Maria Angélica, e fica aqui o convite para você voltar uma outra vez para darmos continuidade a esse assunto, que é bem interessante. Muito obrigado, agradeço.
Obrigado. Muito obrigada.